O direito natural dos acatólicos à liberdade religiosa. O concílio declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa deve ser reconhecido no ordenamento jurídico da sociedade, de modo que se torne um direito civil. Declaração sobre a liberdade religiosa Dignitatis Humanae, parágrafo 2. A objeção contra essa doutrina do concílio é que o direito à liberdade para católicos foi condenado por Leão XIII, Pio IX, etc. No entanto, há um sentido católico de entender o direito à liberdade religiosa que foi defendido por autores consagrados e que não foi passível de condenação. Tertuliano ensina: cuidado para que não seja já um crime de impiedade tirar aos seres humanos a liberdade da religião e impedir-lhes escolher a divindade, isto é, não me permitir que eu venere quem eu quero venerar. Ninguém deseja homenagem forçada, ninguém. Ainda, é de direito humano e de direito natural que cada um possa adorar quem ele quer. Não é da natureza da religião forçar a religião. Esta deve ser adotada espontaneamente, não pela força, dado que os sacrifícios só são pedidos de bom grado. Outro testemunho sobre o tema é de Wilhelm Emanuel von Ketteler, pioneiro da doutrina social católica moderna. O Papa Leão XIII refere-se a esse bispo como o nosso grande predecessor, de quem eu aprendi. Association Catholique. O bispo diz: a Igreja dá valor tão alto sobre a liberdade de consciência e a liberdade de religião que ela rejeita como imoral e ilegítima qualquer uso de força externa contra aqueles que não são seus membros. Portanto, a liberdade religiosa também deve ter seus limites, não apenas onde há uma ameaça para o Estado, mas também se ela ameaça os direitos dos outros aos benefícios morais mais elevados da sociedade. Ainda, a unidade da fé foi perdida para a cristandade por causa da culpa dos homens, algo que Deus legitimamente autorizou que acontecesse. Como esta foi originalmente ganha não pela força, mas simplesmente pelo poder da palavra de Deus e pela graça de Deus e pelas virtudes de cristãos e o sangue dos mártires, por isso, sem dúvida, vai ser restaurada novamente. Até que esse dia feliz chegue, teremos de suportar uns aos outros da melhor maneira possível, e o Estado terá a obrigação, acima de tudo, de preservar a liberdade religiosa de todos. Ademais, o cristianismo concede ao homem seu pleno direito de autodeterminação e reconhece nesse direito sua máxima dignidade e nobreza. De fato, o cristianismo, pela sua doutrina de condenação eterna, reconhece a consequência última desse direito, porque este ensinamento implica que Deus até mesmo permite que os homens o contradigam eternamente, ao invés de violar o direito sagrado do homem à autodeterminação. Ainda, em geral, a Igreja respeita a aceitação da religião como uma questão de autodeterminação interior, e iria contestar o direito de usar força externa tanto pelo Estado quanto pela autoridade eclesiástica. Liberdade religiosa e a Igreja Católica. O padre Miguel Nicolau fala do direito à liberdade religiosa no âmbito privado aos acatólicos. Daqui que o direito de um indivíduo a praticar a religião que lhe diz de sua própria consciência, ainda a consciência invencivelmente errônea, é um direito real e que se deve respeitar. Problemas del Concilio Vaticano II, visão teológica. E mesmo no âmbito público, embora a manifestação ou projeção pública do sentir privado é corolário do direito a este sentir privado, contudo, haverá de examinar se o exercício desse direito a praticar publicamente a religião, que por hipótese é falsa, entra em colisão com o exercício de outros direitos não menos certos da maioria, a quem possa ofender a publicidade de um culto contraditório com o próprio, que tem pelo único, legítimo e verdadeiro. Vemos aqui uma aproximação, embora o ensinamento Dignitatis Humanae diz que o direito à liberdade religiosa permanece ainda naqueles que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade. O cardeal Michael Brown,
Foi um religioso irlandês e mestre-geral da Ordem dos Pregadores. Foi feito cardeal pelo Papa São João XXIII. Durante o Concílio Vaticano II, fez parte do grupo Coetus Internationalis Patrum. Este é um grupo tradicional que reagia às pretensões progressistas de padres e peritos conciliares. O Monsenhor Marcel Lefebvre, fez parte desse grupo, inclusive. Ele propôs correções ao esquema conciliar, mas sem negar a existência de um direito à liberdade religiosa para os acatólicos. Ele resume assim a doutrina da liberdade religiosa do esquema. A liberdade religiosa que se põe como direito natural, tanto dos indivíduos como das comunidades, para se ter um direito civil na sociedade, isto é, de professar a religião. Não só enquanto se entende essa religião como simples culto do verdadeiro Deus, mas, sobretudo, enquanto se entende como qualquer forma de culto divino, admitindo-se que venha de uma consciência sincera, própria e aprovada, e mesmo para que ela seja ensinada verbalmente e por escrito dentro de certos limites, e não apresenta qualquer objeção sobre isso. Admite a existência de direito à liberdade religiosa para os acatólicos, mas observa que os direitos da fé são superiores por serem sobrenaturais. Sim, nada se faça que os que professam essas religiões sejam diminuídos, mas com toda a caridade e benignidade sejam verdadeiramente tratados, e as suas opiniões, segundo o ditame de toda a caridade, devem ser sustentados. Contudo, não há igualdade entre aqueles direitos e os direitos da fé. Não é aceitável, portanto, parece que se conceda iguais direitos àquelas opiniões de divulgar com pregação pública no Estado católico ou pela difusão de seus livros. Intervenção do cardeal Michael Brown sobre o esquema da liberdade religiosa no Concílio Vaticano I. Embora o Papa Pio XII não tenha defendido explicitamente o direito à liberdade religiosa em seu magistério, exalta sobremaneira a Constituição da Irlanda de 1937. Vuestra Constitución quiere ser un instrumento de prudencia, justicia y caridad, al servicio de una comunidad que nunca sintió dudas a través de su larga historia cristiana en cuanto a los deberes eternos y temporales de este bien común que trata de encontrar, conjuntamente con la oración, con el trabajo y, a menudo, con el heroico sacrificio de sus hijos. Basándose en la ley natural, estas prerrogativas humanas fundamentales que vuestra Constitución garantiza y asegura a todo ciudadano de Irlanda, dentro de los límites del orden y de la moralidad, no podrían encontrar garantía más amplia y más segura contra las fuerzas ateas de la subversión y el espíritu de facción y de violencia sino en la recíproca confianza entre las autoridades de la Iglesia y del Estado, cada una de ellas independiente en su esfera, pero aliadas en cuanto al bienestar común, sobre la base de los principios de la fe y de la doctrina católicas. E a referida Constituição chama as liberdades de consciência e religiosa de direitos fundamentais. Outra objeção é que o pecador decai da sua dignidade humana, como afirma Santo Tomás, e, portanto, não pode ter direito à liberdade religiosa fundada nessa mesma dignidade. Responde-se que a dignidade ontológica não é destruída, mas debilitada e diminuída pelo pecado. Nas palavras de Santo Tomás de Aquino, todo homem, mesmo pecador, é a imagem de Deus e, pelo menos, potencial membro do corpo de Cristo. Santo Tomás também diz que o pecado não pode destruir o bem da natureza humana. Diz ainda que há alta dignidade em todo homem pelo mero fato de subsistir em uma natureza racional, donde advém o nome pessoa.